Momento do Discipulado. O discipulado é o início de uma aliança que pode ser eterna. Eu quero falar aqui sobre vários aspectos do discipulado. É um relacionamento entre duas pessoas que precisa ser entendido. O discipulado é o início de uma aliança, porque alguém pergunta, eu posso ser crente, posso ser salvo sem que seja discípulo de ninguém? Eu digo, é muito difícil. Claro que teoricamente pode, porque não há nenhum versículo da Bíblia que diz, se você não for discípulo, não será salvo. Mas também não diz o contrário. Então, nós precisamos estar atentos a isto. É muito difícil você não ser discipulado, ter comunhão, cumprir todos os mandamentos de mutualidade cristã do Novo Testamento. É muito difícil se você não tem alguém que ajude você, um irmão, uma irmã mais espiritual, mais experiente, que ajude você nisto. O discipulado é o que todo cristão tem que fazer com o outro. Ninguém se torna um cristão sozinho, por conta própria. Para se converter, precisa ter a pregação do Evangelho. E ninguém crerá se não for enviado. É necessário que alguém seja enviado para que a pessoa receba a palavra e possa crer. Uma vez crendo, ela não está garantida de continuar como uma pessoa de Deus. Facilmente ela se afasta, se desvia e volta atrás. Você conhece pessoas assim? Você mesmo já passou por isso? Não é fácil, é quase impossível você crescer espiritualmente sem ajuda, sem apoio de irmãos, sem a comunhão de uma igreja. Mas isso também nós precisamos entender. Igreja não é uma organização onde você vai assistir serviços religiosos, assistir cultos e reuniões. Isso não garante nada para a salvação, não. Nada. Mas, então vamos desprezar a igreja e sair da igreja, desigrejar? Também não. Isso não é solução. A igreja pode ser o início, onde você vai encontrar um verdadeiro amigo, uma amiga, uma pessoa espiritual que vai ajudar você na caminhada. A igreja pode ser o início, mas ela pode também ser um fermentador de religiosidade carnal que não agrada a Deus. A igreja, então, vamos considerar, não é uma organização, são as pessoas que estão em compromisso, em comunhão. Eu me lembro que, quando jovem, eu vim para o Rio de Janeiro, fui para uma grande igreja, muito grande, e eu ficava impressionado com toda a pujança daquilo. Quando eu comecei a participar, eu vi que a verdadeira igreja era pequenininha. Eram poucas as pessoas que verdadeiramente se conheciam, que tinham comunhão e que viviam uma vida comum. Eram poucas. A maioria só assistia a reunião nos domingos e às vezes nem todo domingo. Isso é comum em todas as igrejas. E pessoas estão enganadas e enganando-se a si próprias, pensando que por assistirem reunião de igreja, elas são cristãs e por causa disso estão salvas. Não. Se você não está em comunhão, não terá salvação. Mas vamos falar no discipulado. É o início. Quando alguém se converte, vem para o reino de Deus, vem para servir ao Senhor, alguém tem que ajudar e mostrar. Você vai ter que aprender a Bíblia, ter uma experiência de leitura da Bíblia, estudo, oração. Você vai ter que ter pessoas ao seu redor para ter comunhão. Você vai ter que abrir o coração para dar, contribuir, ofertar a Deus, dizimar a Deus. Isso é prova de um amor verdadeiro, de uma fé sincera.
A gente vai ensinar essas coisas e você vai se relacionar com outros e você vai ter que falar do evangelho para os de fora. Nós vamos ensinar no início, desde o início, e nada mais óbvio do que para aquela pessoa nova, você que está ensinando, você vai ser o líder dela, o discipulador, o pastor pessoal dela, vai ser você, porque você amou aquela pessoa. Mas você dirá, eu não tenho título de pastor, não importa, você vai ser o pastor pessoal, o líder daquela pessoa diante de Deus. E ela vai ser grata a você, reconhecida a você. Mas ela vai ficar ligada a você a vida inteira? Não necessariamente. O discipulado é como uma escola, é o início. Uma vez que a pessoa já esteja firme e se torne madura, ela tem que caminhar por si só, não vai ficar dependente da escola a vida inteira. A escola é por um período de tempo. O discipulado é para começar e orientar. Depois a pessoa precisa andar pelas próprias pernas, caminhar com o seu ministério, com a sua comunhão com Deus e em comunhão com os outros irmãos. E pode mesmo se desligar do discipulador. Vai amar, procurar manter comunhão, mas não estará necessariamente em submissão ao discipulador. Nós encontramos na Bíblia um exemplo de um discipulador que foi o Barnabé. Aliás, o nome dele, para mim, vem de Bar-Nabi, filho da profecia, que é traduzido em nossas traduções em português como filho da exortação. Eu creio que mais rigorosamente seria filho da profecia. Mas, enfim, era o apelido dele, o Barnabé. Ele pegou Paulo, o Saulo, ninguém queria aquele Saulo. A Bíblia diz que as pessoas, os cristãos, tinham medo daquele Saulo, porque era perseguidor da igreja. Mas o Barnabé foi e discipulou, orientou. Depois, a igreja mandou o Saulo embora para a cidade dele de Tarso. O Barnabé foi lá buscar o Saulo, trabalhou com ele e ele se transformou no Paulo. Depois que ele se transformou no Paulo, ele não conseguiu mais ficar com o Barnabé, e nós entendemos que isso foi de Deus, e o Paulo se tornou o apóstolo Paulo, e o Barnabé continuou o ministério dele. É um bom exemplo de que o discipulado não é uma submissão para sempre, mas pode ser. Agora, como diz o apóstolo Paulo, vocês eram meus filhos, agora muito mais do que filhos, vocês são meus irmãos, meus cooperadores na obra do Senhor. E o Paulo escreveu para o Filemon, o Onésimo te foi inútil, mas agora receba-o não mais como escravo, mas como um irmão precioso. Pois é, antes era discípulo, agora é um irmão precioso, é uma comunhão. Se o discipulador tem amor e discipula bem a pessoa, ele cresce a rigor, já não precisa mais do discipulador. Ele já é maduro, adulto, anda sozinho, mas ele reconhece e valoriza e mantém uma amizade, ele mantém uma ligação forte, que a Bíblia chama de aliança com aquela pessoa. Nós encontramos algumas alianças fortes na Bíblia e isso sempre tem valor. Davi e Jonatas, uma amizade muito forte até a morte. Mas Davi tinha outras amizades, o sacerdote Aimeleque, que constou a Deus por ele, depois pagou com a própria vida. Por causa disto, Saul mandou matar os sacerdotes, mas Davi tinha outras pessoas com quem tinha aliança. Isso é característica de um cristão verdadeiro, faz aliança sincera de dar a vida um pelo outro. Isso precisa estar no nosso coração e nós estarmos alicerçando a nossa comunhão no Senhor a cada dia e depois crescendo, fazendo crescer a cada dia nossa comunhão com irmãos no Senhor. Nem com todos a gente vai conseguir ter essa aliança, mas temos que ter comunhão. Comunhão é uma vida comum com todos os irmãos com quem congregamos, por isso o número não pode ser grande. Não conseguimos ter comunhão com mil pessoas, mas nós podemos ter comunhão com 10, 5, 15, 20 pessoas, um grupo pequeno
para ter comunhão verdadeira. O que é a verdadeira religião cristã? Não conseguimos ter uma religiosidade verdadeira com 1000 pessoas, mas conseguimos com um grupo pequeno. Não só conseguimos, é obrigação, é mandamento e condição para a salvação. Se não estivermos em comunhão com os irmãos, não vamos ser salvos. Isso é fundamental. Mas com todos os irmãos com quem temos comunhão, nem com todos temos essa aliança muito forte, como Davi tinha com Jonatas. Nós precisamos dessa aliança. O discipulado pode ser o início de uma aliança muito forte. Quando a gente tem um irmão amigo com quem a gente tem aliança, ora, chora, a pessoa está conosco para o que der e vier, isso é muito bom, isso é maravilhoso. E nós, então, vamos valorizar isto. Mas fique atento, você não tem que controlar o filho a vida inteira. Quem é pai e mãe sabe disso, o filho cresce. Quando chega na adolescência, a gente não tem mais que controlar o filho mesmo, porque não vai conseguir. A gente tem que soltar o filho para conhecer o mundo. A gente, se teve uma infância boa, educou bem, nós vamos ter abertura com o filho adolescente para conversar com ele. A maioria dos pais não tem mais. Os filhos adolescentes não ouvem mais os pais. Hoje em dia, a regra geral é essa. Mas quando a gente amou o filho, educou bem, discipulou no início, o filho adolescente vai se manter ligado conosco e nós vamos ter alegria nisto e vai ser um amigo. O filho adolescente, depois jovem, depois adulto, vai ser um amigo que a gente vai ter. Pois é, nós precisamos entender isso na vida cristã. No início você discipula, a pessoa cresce, ela pode se separar de você e ir para outro lugar, congregar em outro lugar, mas há uma tendência de essa pessoa gostar de você, se você foi sincero, se você foi amável, se discipulou com amor. Essa pessoa pode continuar com você, nem sempre, mas em alguns casos, essa pessoa vai continuar com você a vida inteira, não mais como um discípulo, mas agora como um companheiro de trabalho, como era Paulo com Barnabé. Você vai continuar com essa pessoa somando esforços, vai ser uma aliança que pode ser eterna e produzir muitos frutos aqui na terra. A vida cristã tem surpresas maravilhosas e aventuras assim desafiadoras. Valorize tudo isso que Deus vai fazer você passar, mas ame pessoas, discipule pessoas, invista em pessoas, gaste tempo amando pessoas. Você nunca vai se arrepender disto. É a verdadeira sabedoria. Quem ganha almas é sábio. Você tem ganhado amigos, pessoas, tem feito alianças, você tem sido uma pessoa sábia.